Fala galera, esse é o Investidores Universitários e hoje a gente vai te ensinar como analisar uma ação. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, seguir a gente lá no Instagram para não perder nenhuma novidade, beleza? Então é isso aí, hoje para analisar as ações a gente vai usar a Status Invest aqui. Então, dando uma olhada aqui pelo computador agora, a gente tem o nosso Ibovespa, né? Quantos pontos ele tá, a máxima que teve nas últimas 52 semanas. A gente tem o nosso CDI aqui embaixo, a gente tem o IPCA, enfim, alguns índices. E a gente vem aqui em procurar, vamos buscar VEG3, você procura a ação que você quer. E aqui você vai ter alguns indicativos já, então. Aqui a gente tem o valor atual da empresa, né? A gente teve uma alta aí de 5,31%. A mínima nas últimas 52 semanas foi de R$21, certo? A mínima do mês foi 52. Nas últimas 52 semanas a máxima que chegou foi 70,25, né? Que foi hoje, inclusive. Então se a gente olhar aqui o nosso dividend yield, a gente tem 0,63%. Então, a cada R$100 que você tem investido na VEG, você vai ganhar 63 centavos por ano, certo? Esse é o dividend yield. E por último, aqui a gente tem a valorização nos últimos 12 meses, que foi de 200%, que é um resultado bem significativo aí, né? Se você botou R$100, você tirou 300 ali no final. Então, é bem alto, né? Beleza, a gente tem mais alguns gráficos. Temos, olhando um dia, 30 dias, vamos botar aqui para um ano. Então, você vê, é uma empresa que está tendo uma performance bem boa, né? Então, ela tem algumas quedas, claro, mas está tendo uma performance excelente, certo? Bom, tipo da ação, então, lembra que a gente tem ON, PN e Unit, né? Ali a VEG é ON. Ela só tem ON, porque ela é do novo mercado, então o nível de governança dela é o mais alto de todos, que faz com que ela só possa ter ações ON. E, consequentemente, ela precisa ter tag along 100%, tá? O que é um tag along? Vamos supor que alguém queira, um grupo maior do setor da VEG, queira comprar o controle da empresa. Então eles querem ir lá e eles vão querer comprar todas as ações do controle da empresa. Quando eles fizerem essa proposta de compra, a ação está R$70. Concorda que eles não vão pagar R$70, vão pagar mais, certo? Porque senão eles podem simplesmente ir no mercado e lá, tipo, não é vantajoso para a VEG vender a R$70 se ela pode vender a mercado. Então eles vão fazer uma oferta acima do valor de mercado. O que o tag along vai fazer? Ele vai dizer a proporção que você, como acionista minoritário, vai ter direito a essa proposta. Então, se chegar um grupo maior lá e falar, olha, a gente paga R$100 na ação, por exemplo, hipotético, tá? Paga R$100 na ação. Quanto que os acionistas minoritários vão ter direito a receber também, se eles tiverem vontade de vender? R$100 também. Ou seja, todo direito que é do acionista controlador se torna do acionista minoritário, beleza? Se for 80%, aí os R$100 vão ter o direito de R$80. Fechou? Só isso. Liquidez média, quanto que existe de negociação naquela empresa. Participação do Ibovespa dentro do índice total, quanto que a VEG representa. Esse é o valor atual dela. Aqui, voltando para os nossos dados, a gente tem também o mercado de opções, 49 em aberto. E agora vamos para os indicadores da VEG, então. O que a gente vai fazer agora é ver alguns indicadores fundamentalistas, tá? Indicador, como o próprio nome diz, indica alguma coisa. Então você nunca vai olhar ele isolado e ele vai te indicar alguma coisa, não necessariamente de maneira perfeita. Porque dentro de contabilidade existem várias formas de você descrever a DRE lá, que é da onde que é tirado alguns desses indicadores. Então alguns deles podem ter distorções, tá? A gente vai falar alguns deles aqui, os mais comuns. Mas você nunca vai olhar para esse indicador aqui tá bom, eu vou comprar a empresa, tá? Isso daí é o maior erro que você pode fazer. Ou chegar lá e ver, eu quero só uma empresa com dividend yield alto. Aí você vai lá, lista todas as empresas da bolsa, o maior dividendo você vai lá e compra. Não faça isso, tá? Não isola um indicador só, que aí quase certeza que você vai se ferrar. Então, indicadores, o que a gente vai falar? PL é um dos indicadores mais comuns do mercado, tá? PL é preço sobre lucro. Então você vai pegar o preço da ação, que está sendo negociado, e vai dividir por o lucro da ação. E isso vai dar esse número ali. No caso da VEG é 77,21. Isso significa que se eu ficar retendo o lucro da VEG todos os anos e não reinvestir, eu pegar todo o dinheiro que ela está gerando e ficar para mim, em 77 anos eu vou ter o valor inicial, tá? Então eu só vou recuperar esse meu investimento em 77 anos.
falhas desse indicador. A empresa cresce, tá? Então, normalmente quando tem um PL alto, já está dentro do preço esse crescimento projetado da empresa. Então, se é uma empresa de crescimento, ela acaba pagando... Minha mãe. Ela pediu pra eu falar, eu acho. Não, ela só falou assim. Ah, tá. Então, como a gente pode ver, a VEG ela já se torna uma empresa de crescimento, certo? Porque como o PL dela está muito alto, significa que o mercado espera que ela cresça muito nos próximos anos. O segundo indicador, EV e EBITDA, na verdade, é como se fosse um PL calculado de uma outra maneira, um pouco mais ajustado. Por quê? O Enterprise Value, que é o EV, ele é o valor de mercado, você soma o caixa e tira as dívidas, tá? Na verdade, é o contrário. O Enterprise Value, que é o Enterprise Value, que é o EV, ele significa o valor de mercado da empresa, você soma as dívidas da empresa e subtrai o caixa que ela tem. E o EBITDA, ele é o lucro operacional da companhia. Então, diferentemente do lucro que a gente usou no PL, que é o lucro líquido, ele é o lucro das operações da companhia só. Então, algumas despesas não estão encontradas dentro do EBITDA, tá? Outro indicador é o preço dividido pelo valor patrimonial. Então, você vai ver quantas vezes a empresa está sendo negociada em cima do valor patrimonial que aquela empresa tem, tá? Normalmente, quando ela está abaixo de 1, significa que a empresa pode estar descontada, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque nem sempre isso é verdade. É como se você estivesse negociando os bens da empresa a um valor abaixo do que ela vale, tá? Esse indicador acaba sendo um pouco complicado de usar, porque muitas vezes quando a gente tem uma empresa de tecnologia, por exemplo, que não tem um valor patrimonial muito alto, o múltiplo ele fica muito distorcido. Então, é como se você estivesse pagando várias vezes o valor de uma empresa muito pequena. Só que, na verdade, como é uma empresa de tecnologia, ela não precisa de, sei lá, uma estrutura muito grande, por exemplo, caminhões, carros, galpões, máquinas. Então, a estrutura de capital dela é muito enxuta. Então, isso faz com que ela seja classificada asset light. Então, ela não usa valor patrimonial para gerar valor para o acionista. Então esse índice, esse indicador, você tem que tomar muito cuidado quando for usar, tá? Acho que todos eles, né, Nicão? Acho que a gente não pode avaliar um indicador isolado, porque normalmente até pode dar resultado, né, num curto prazo, por exemplo, você olha ali, essa empresa está dando muito lucro e tal, mas daí você investe nisso, só que como a gente sempre fala aqui no canal, cara, ações são investimentos para longo prazo, entendeu? É para você comprar ali, se você acredita realmente nesse ativo, você compra e você vai deixar ali para 10, 20, 30 anos e lá na frente você vai colher muitos frutos disso, entende? Então, se você quer realmente colher os frutos lá na frente, você tem que olhar como um todo, todos os indicadores no geral, e não só um isolado, você viu um que tá bom ali, vou comprar e... Não é bem assim, né, galera? Os indicadores de endividamento também têm que ser levados em consideração, tá? Porque, se eu não me engano, é o Peter Lynch que fala no livro dele que as empresas, quando elas não têm dívida, é muito difícil uma empresa sem dívida quebrar, tá? Porque você não tem nada para pagar, então basicamente sua receita vai se tornando lucro, né? Você vai tirar os custos lá e no fim ele vai virando lucro. Então, quanto menor a dívida da empresa, mais interessante. Porém, para as empresas é interessante, dependendo do setor, ter dívida, tá? Porque isso consegue gerar valor para o acionista, porque ela tem mais capital, consegue investir mais, consegue aumentar o crescimento do lucro futuro dela, tá? Mas, então vamos analisar alguns indicadores de endividamento. Dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. Por que está negativo, né? Porque a VEG ela tem mais caixa do que dívida, tá? Então o indicador que a gente tem que tomar cuidado em endividamento é dívida líquida sobre EBITDA, tá? Por quê? A dívida líquida é você pegar a dívida bruta da sua empresa e tirar o que você tem no caixa, disponibilidades, assim, de curto prazo. Quando você faz isso, você vai ter quanto que efetivamente você está devendo. Como ali está negativo, significa que a VEG tem mais caixa do que dívida. Então, ela não tem dívida nenhuma no final, entendeu? Ela tem dívida bruta, mas ela não tem uma dívida líquida, ou seja, se ela quiser pagar, ela paga. Dividido pelo EBITDA. EBITDA é o nosso lucro operacional. O que esse indicador está tentando dizer para a gente? Se eu usasse todo o lucro operacional da empresa, quantos anos eu demoraria para pagar toda a minha dívida? Como está negativo, significa que ela já está paga, entendeu? Então, como a dívida líquida é negativa, não tem dívida já. Então, nesse caso, a gente não precisa tomar cuidado com isso, porque é uma empresa que tem muito caixa. E galera, o endividamento aqui é muito importante também a gente levar em conta o gerenciamento da empresa, certo? Todas as empresas grandes, essas maiores, elas normalmente publicam várias notas, vários relatórios, então é muito bom você dar uma olhada nisso. Peraí que estão
Então essas empresas maiores, normalmente elas expõem os relatórios delas, elas enviam para os seus acionistas, né? Isso é... Como é que eu falo isso? Eles compartilham. Regulamentação. Essas empresas grandes, normalmente elas enviam esses relatórios, elas compartilham, então é muito fácil você achar, se procurar no Google ali você vai achar com certeza. Então é muito bom você ver se eles estão com uma equipe boa de gerência ali, se não mudou ninguém, né? Então isso é muito importante também, porque o endividamento, é claro, é bom para a empresa, desde que com esse dinheiro ela consiga fazer mais dinheiro, certo? Como é que os bancos ficam ricos? Eles pegam o seu dinheiro, emprestam para outras pessoas e ficam com esse lucro aí do meio, certo? Então isso sempre aconteceu, certo? Então, para as empresas crescerem realmente, para elas terem mais caixa, para elas poderem evoluir mais rápido, digamos assim, é normal elas terem dívida, mas é claro que precisam de um bom gerenciamento. Outro indicador que é interessante de citar, mas não precisa se prender tanto a ele, é a liquidez corrente, tá? Benjamin Graham, que era o mentor do Warren Buffett, então muito tempo atrás, ele olhava esse indicador, que é a liquidez corrente. Ela significa a capacidade da empresa de pagar o que ela precisa no curto prazo. Então o que acontece? Dentro da empresa, a gente tem o ativo circulante, que é o que eu preciso para o que eu recebo ali, né, em menos de 12 meses, e o passivo circulante, que é o que eu tenho que despender de capital, o que eu tenho que pagar em menos de 12 meses. Quando eu pego o ativo e divido pelo passivo, eu chego na liquidez corrente. Ou seja, se ela for maior do que 1, significa que meus próximos 12 meses acabam estando tranquilos, porque eu tenho mais disponibilidade para poder pagar o que eu preciso, sem ter nenhuma preocupação. Então eu não vou ter dívidas, não vou gerar problemas para minha empresa no próximo ano, tá? Quanto maior, melhor. O Benjamin Graham falava em torno de 1,5, acima disso já se torna bem interessante. Mas, não necessariamente você tem que ficar preocupado se é uma empresa que tem liquidez corrente menor. Por quê? Se for uma empresa que gera muito caixa, ela tem certeza praticamente do que ela vai receber, a previsibilidade que ela tem de receita é muito alta, não necessariamente ela tem que obedecer essa regrinha, tá? Porque daí ela, como ela já sabe o que ela vai receber, tem muita chance dela receber esse dinheiro, a probabilidade dela conseguir pagar é tranquila. Então, dá uma olhada, mas não se fixe nesse indicador. A próxima etapa que a gente tem que ver é eficiência. Então, como é que eu vejo se uma empresa é eficiente? Eu vejo quanto que sobra lá no final do lucro líquido em relação ao que ela recebeu lá na frente. Então, se eu estou vendendo um produto a R$100, mas a minha estrutura de custos consome R$100, eu não estou ganhando nada. Então, não é eficiente o meu negócio. Agora, no caso da eficiência da VEG, por exemplo, margem líquida, né, que é diretamente o lucro, 12,8%. Isso significa que, lá do que ela vendeu, quanto que realmente vai ficar para a empresa? 12,8%, entendeu? Quanto maior for a eficiência, melhor. Por quê? Entrou concorrente, começa a dar uma diminuída na margem, entendeu? Quem tem mais margem, sobrevive. Quem tem uma margem muito apertadinha, começa a ficar complicado, entendeu? Isso vocês vão perceber que vai variar muito de setor para setor, tá? Então, não compara uma VEG com, sei lá, uma de bancária, por exemplo, entendeu? Não adianta comparar um banco com a VEG, tem que comparar as coisas equivalentes. Empresas do mesmo setor, do mesmo ramo. Exatamente. E uma coisa boa, por exemplo, se a sua empresa tem mais margem, né, como o Nicão falou, então numa concorrência, né, digamos que a empresa do Nicão tem 2% de margem e a minha está com 12%. Então, se a gente for combater ali, se a gente for bater de frente uma com a outra, se eu abaixar o meu preço, eu ainda não vou estar prejudicando tanto a minha margem. Já o Nicão, para acompanhar o meu preço aí, ele vai ter que baixar e talvez ele fique abaixo da margem dele. Então, vê como as empresas grandes conseguem engolir as menores com essa facilidade. Então, esse indicador da margem é muito importante, certo? E agora a rentabilidade. Então, a rentabilidade tem dois indicadores que são interessantes de olhar. O ROI é o retorno que você vai ter no patrimônio líquido do acionista. Então, é o retorno que você efetivamente tem com relação ao valor que o acionista tem na empresa. Então, por exemplo, você deu R$100 para a empresa lá, quanto que ela vai retornar em cima desses R$100? Esse é o retorno sobre o capital próprio, então é o retorno sobre o capital do acionista. Já o ROIC, ele vai mostrar para você quanto que tem de retorno em todo o capital investido. Porque a gente tem que pensar que uma empresa, como a gente falou antes, ela pode ter dívidas, então nem todo o dinheiro que está lá dentro é dos sócios, entendeu? Então, a empresa normalmente tem uma parte que é dinheiro dos sócios e outra parte que é dinheiro de terceiros, bancos, enfim. Ou emitir debêntures, por exemplo, para investidores, eles pegam esse dinheiro e usam na operação. Esse é o papel do ROIC. Então, você vai demonstrar com aquele dinheiro que a gente está investindo, quanto que está retornando para a gente. Então, esses dois é interessante
ficar de olho. E por último, indicadores de crescimento. Então, os indicadores de crescimento, eles vão mostrar em taxas compostas como é que a gente está crescendo as receitas e os lucros. Para a gente é mais interessante ver lucro, né? Mas, então ali na da VEG, o exemplo, 11,15%. Então, quer dizer que há uma taxa composta, tá? Então, ano após ano, ela vai crescendo em cima do ano anterior. Então, cresceu 10% no primeiro ano, saiu de 1 milhão para 1 milhão e 100. No segundo ano já vai sair de 1 milhão e 100 para 1 milhão e 210, entendeu? Então é uma taxa composta que vai crescendo. Quanto maior, melhor também. Então, galera, depois dos indicadores aqui, a gente tem mais algumas coisas. Aqui tem alguma coisa sobre aluguel de ações, certo? A gente não vai entrar muito aqui. Aqui o que a gente quer falar, dividendos, certo? Então, aqui você pode acompanhar todos os dividendos que a VEG pagou, então as porcentagens e tal. Isso é bem interessante você acompanhar, porque né, se você busca ali a sua renda passiva, não só a valorização das ações, os dividendos podem ser muito importantes. Mas a VEG é uma ação assim que eu vou dizer que os dividendos dela não são muito altos, mas como você pode ver ali, a valorização dela foi muito alta. Então, nem sempre, né, isso é regra, os dividendos, certo? Por isso que a gente fala, não olha um indicador só, e sim a empresa como um todo, certo? Então, aqui tem mais alguns dados, bonificação, VEG, aqui a gente tem alguns dados da empresa, né, o patrimônio líquido dela tem 10 bilhões, dívida bruta, valor de mercado. Então, uma empresa que vale 140 bilhões de reais. Me parece uma boa empresa, na verdade. E aqui o DRE, isso aqui é basicamente o que a gente busca em uma empresa. Então, vou dar aqui o máximo. O que a gente busca numa empresa? Uma empresa que tem um lucro líquido sempre crescente, né? Porque isso que é importante. Se a empresa está lucrando, quer dizer que ela está sendo gerenciada bem, que os projetos dela estão em dia, que ela está pagando as dívidas dela e que ela tem clientes, certo? Então isso é importante. Se uma empresa tiver sempre o lucro líquido crescente, quase que não tem erro, né? Que ela é uma boa empresa, certo? Aqui a gente tem alguns resultados, a gente tem um fluxo de caixa, tem algumas margens, balanço patrimonial, enfim, algumas movimentações. Então você pode dar uma olhada aqui. Uma coisa que a gente gosta bastante aqui na Status Invest é que você pode seguir as ações, certo? Então você vem aqui, você cria sua conta na Status Invest e você seleciona lá algumas ações que você pode ir seguindo, certo? Porque, de repente você não tem tanto dinheiro para investir agora, então é bom que a gente vá seguindo as ações, certo? Acompanhe ali algumas delas para você ver, agora eu posso comprar essa, agora eu posso comprar aquela, certo? E você pegar esses momentos certos e você comprar e vender, o que é muito importante no mercado, certo? O tempo ali, isso é um fator essencial, basicamente, para você investir. E também você pode comparar com algumas das ações, né? Mas lembrando que para você comparar ações, por favor, galera, não vai comparar, né, como o Nicão falou, uma empresa que vende motores, por exemplo, uma VEG, com uma empresa de setor bancário, porque não tem sentido nenhum, certo? Então não tem como. É igual você comparar um cavalo com, sei lá, um cachorro, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Então sempre o mesmo setor, certo? Que é pra você ter uma comparação certa ali, beleza? Podemos encerrar? Você falou que é uma recomendação e deu pra encerrar. O cavalo do cachorro é parecido. Uhum. E lembrando, galera, que isso aqui não é uma recomendação, tá? A gente pegou a VEG só pra mostrar mesmo, pra gente ter uma noção aqui de como é que é as empresas. A gente não recomenda nada, mas você toma essas decisões por si só. O objetivo do nosso canal aqui não é dar call em nenhuma ação. O nosso objetivo aqui é passar conhecimento para que as pessoas possam avaliar por elas mesmas e poder caminhar com as próprias pernas. Esse é o nosso objetivo aqui, beleza? Então, se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram e envie esse vídeo para aquele seu amigo que não entende nada de ação, para que ele possa ali começar a investir nesse mercado e talvez lá na frente atingir a liberdade financeira, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.